Bom, a gente já cumprimento aqui para conversar com a gente do outro lado da tela o professor de História Moderna e Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor titular de Teoria Social na Universidade Federal de Juiz de Fora, Francisco Carlos Teixeira. Professor Francisco Carlos, bom dia. Bom dia. Professor, eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua presença e, enfim, a gente vai ter que mudar um pouquinho a pauta aqui, os rumos da nossa conversa, porque a gente ia falar fundamentalmente sobre política nacional, mas ontem a gente teve esse episódio gravíssimo aí, envolvendo a situação lá no Irã, porque as forças de defesa do Estado sionista de Israel realizaram um ataque na madrugada dessa sexta-feira, à noite de quinta-feira no Brasil, ao país. O bombardeio mirou infraestruturas nucleares iranianas e matou as principais lideranças militares do país. Me refiro ao chefe da Guarda Revolucionária, o Hussein Salami, e o chefe das Forças Armadas do país, o Mohammad Bagheri. 2 cientistas nucleares também foram mortos nesses ataques. Mais tarde, Israel afirmou que o Irã lançou mais de 100 drones contra o território israelense. A população do país foi orientada a permanecer próxima a abrigos e evitar áreas abertas. Benjamin Netanyahu disse que Israel está em um momento decisivo na história. Enquanto o Ayatollah Ali Khamenei disse que o Estado sionista e também os Estados Unidos, principais rivais do Irã, vão pagar caro por isso. Essa ofensiva, professor, aprofunda aí uma escalada que já vem em curso lá no Oriente Médio, né? E eu queria saber o seguinte, na sua avaliação, que lugar ocupa esse ataque dentro dessa longa trajetória de conflitos indiretos, sabotagens e guerras por procuração entre Israel e Irã desde a Revolução Islâmica de 1979? Estamos diante aí de um novo patamar no conflito regional com potencial para se tornar global ou de mais um capítulo dentro da lógica de guerra de baixa intensidade promovida por Israel? Olha, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que quando se começa uma guerra, né, não se sabe como ela vai acabar. Qualquer avaliação no sentido de que vai ser uma guerra rápida, vai ser uma guerra cirúrgica, vai ser uma guerra pontual, é complexo, né? Guerras a gente sabe como começa. Como acabam, a gente não tem uma ideia clara nesse sentido. Agora temos que colocar isso num contexto, né? Um contexto onde a gente vê, nesse momento, o principal aliado do Irã na região, a Rússia, envolvida numa guerra onde ela própria está tendo dificuldades muito grandes para enfrentar essa coligação da NATO e instrumentada através da Ucrânia. Então, é um momento bom para Israel fazer aquilo que... Ontem eu estava conversando com alguns militares brasileiros e europeus, nós rapidamente trocamos informações, e nós chegamos à conclusão que parece claramente uma guerra de liquidação de ativos. Israel já está com nome sujo, Israel já está absolutamente condenado em todas as instâncias multinacionais, então ele está aproveitando o momento, o embaraço momentâneo da Rússia para liquidar todos os inimigos que ele poderia ter aos seus objetivos expansionistas, né, e de limpeza étnica no Oriente Médio. Então, ele detona o Hezbollah no Líbano, ele detona o Hamas, ele detona a Jihad Islâmica, e aí falta, evidentemente, o Irã, que é muito mais poderoso nesse sentido. Temos que ter também clareza, né, de que o Irã ficou enfraquecido pelos ataques anteriores, houve claramente, do ponto de vista militar, né, um vazamento imenso da defesa antiaérea iraniana, mas, ao mesmo tempo, o Irã é um grande produtor de armas. Ele tem mísseis de alcance bastante largo. A balística do Irã pode chegar até a Europa, né? E ele ainda não utilizou isso, né? Além de tudo, ele tem uma classe de drones chamado Shahed, que inclusive ele cedeu para a Rússia, e a Rússia tem usado de forma muito eficiente na Ucrânia.
né? E parece que essa primeira oleada de ataques serão esses Shahed que vão estar aí em uso. E uma coisa perturbadora dos dois lados, altamente perturbadora, um tiro cerqueiro, né, na usina de Natanz, ou Bushehr, né, no Irã, não é uma destruição de uma infraestrutura. Isso já seria uma coisa perigosíssima. Mas é a transformação da usina numa bomba suja. O que a gente chama uma bomba suja? Uma bomba suja é uma bomba nuclear que não tem fisão, não faz o cogumelo, mas ela explode, né, e espalha radiação letal por toda uma região. Então, na verdade, se o coração de Natanz e Bushehr forem atingidos, né, milhares e milhares de quilômetros em torno da região, inclusive em países limítrofes, vão se tornar inabitáveis por séculos, né? É altamente perigoso isso. O Irã agora advertiu, alguns jornais europeus publicaram isso pela manhã, que eles vão, caso as usinas sejam danificadas a esse ponto, que eles vão fazer um ataque de saturação à usina nuclear de Dimona, no Estado de Israel. Tá? Isso também geraria uma bomba suja que aí atingiria Israel, Palestina, Jordânia, Egito. Seria uma tragédia. Essa nuvem pode ir até a Europa. Então, estamos brincando, aspas, nesse brincando, com uma coisa descontrolada. É isso, é um negócio inacreditável. Esse ataque que a gente observou na noite de ontem aqui no Brasil, madrugada lá no Irã, Israel, enfim, uma situação inacreditável que pode escalar de maneira imprevisível. Professor, esse assassinato aí de quadros científicos e militares iranianos por Israel em ataques seletivos, ele já foi utilizado no passado, mas agora ocorre em um momento de profunda tensão regional. Só acredita que essa ação tem por objetivo provocar uma reação direta do Irã e, com isso, arrastar os Estados Unidos para um conflito mais aberto? Aliás, o Donald Trump ele nega ter relação com esse ataque dessa madrugada por parte de Israel. Em que medida esse tensionamento, esse ataque pode ser lido como parte de uma estratégia de desestabilização mais ampla da região? Vamos perceber essa linguagem de guerra usada por Israel e tentar uma desconstrução disso. Em primeiro lugar, a ideia de ataque preventivo, né? Na verdade, em termos militares, puramente, não seria um ataque preventivo. O ataque preventivo é aquele que calcula que virá um risco por parte de um adversário. Na verdade, o ataque foi preemptivo. É aquele em que já existe o risco. O risco é iminente. Então, inclusive, a imprensa israelense, o Haaretz, hoje falam em ataque preemptivo, não preventivo. Ora, para que tenha um ataque preemptivo, né, nesse sentido, Israel deveria ter publicado os documentos, os informes, mostrando claramente qual é a ameaça do Irã, e não uma imaginária possibilidade de ter, não se sabe quando, uma arma atômica. Né? Isso é muito complicado. Vários países do mundo, Brasil, Argentina, Alemanha, Japão, podem ter armas nucleares, se quiser, entre 18 e 36 meses. Né? Então é preciso ter clareza que a ideia de ataque preventivo tecnicamente é errada, é preemptivo, mas não tem base factual para ser estabelecida aí. A segunda coisa é assassinatos seletivos. Há muito tempo, já há vários anos, Israel vem matando cientistas, professores e pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa de Israel, do Irã. Essa é uma tentativa de decapitar a inteligência iraniana, tal como os nazistas fizeram na Polônia, né, durante a ocupação deles. Ora, não tem nada de seletivo. Nós vimos ontem, de madrugada, estavam passando edifícios residenciais em chamas.
né, com todas as pessoas que moram ali, não só os familiares, mas vizinhos, né, funcionários, todos sendo atingidos por esses tais de ataques seletivos, outra jargão de Israel nesse sentido. Em terceiro lugar, os Estados Unidos dizem que não tem nada a ver. Aqui há um problema grave. Os Estados Unidos estavam, ou estão, vamos ver a reação do Irã, em pleno processo de negociação com o Irã. As negociações intermediadas pelo governo do Omã, se dando no Omã, estavam ali. Então, não é verdade, hoje um jornal brasileiro colocou na primeira capa dizendo: fracassam as negociações e Israel ataca. Isso é mentira, isso é mentira. As negociações estão em curso e tem um novo encontro entre delegados americanos e iranianos em Omã no domingo. A gente não sabe se vai acontecer agora. Então, na verdade, nós vemos aqui duas coisas muito claras. Os Estados Unidos autorizaram o ataque de Israel, né, principalmente pensando que isso dá a eles aquilo que o Trump gosta de falar, uma mão cheia de cartas para negociar no domingo, né? Mas uma outra possibilidade de entendimento, isso está claro hoje, né, nos jornais franceses e espanhóis, é que o ataque vai continuar para tentar mobilizar a população iraniana contra o governo iraniano. Ou seja, o ataque visa mudança de regime, não visa a defesa de Israel no sentido mais estrito, mas mudança de regime. O que é um jogo estranho, porque não funcionou no Afeganistão, não funcionou no Vietnã, não funcionou no Iraque, e estão jogando da mesma forma que jogaram nesses países. É isso, professor. Infelizmente é o que a gente tem visto, os Estados Unidos absolutamente envolvidos nesse processo. Eu queria aproveitar e citar ainda os estadunidenses, né? Porque mesmo que esse ataque tenha sido realizado pelo Estado sionista, como o senhor muito bem colocou, inevitavelmente os interesses dos Estados Unidos estão envolvidos. Os Estados Unidos são o maior, o principal aliado de Israel. Eu queria aprofundar essa sua análise, professor. Como é que a gente pode entender esse movimento, especialmente à luz das pressões que o complexo militar estadunidense sempre faz sobre as lideranças do país, hoje o Donald Trump, antes o Joe Biden, enfim. Só acredita que há aí uma tentativa de reposicionar o papel dos Estados Unidos na região por meio do aprofundamento dessa aliança com Israel? Eu não tenho dúvida disso. Veja que não há nenhuma diferença entre Joe Biden e Trump. Me desculpe a esquerda liberal brasileira que se apaixonou pelo Biden, fez campanha inútil pelo Biden, mas foi o Biden que promoveu o ataque anterior ao Irã e que permitiu que Israel continue e faça esse genocídio dos palestinos. Biden apoiou Netanyahu até não poder mais. Então, na verdade, Trump até tem tido alguns distanciamentos de Trump que Biden não teve. Então, não há diferença aqui, são objetivos e interesses permanentes do Estado americano, nesse sentido. Para os Estados Unidos, é fundamental, né, que ele possa se retirar, né, com que ele possa economizar, né, de investimento militar naquilo que a gente chama o CENTCOM, né, o Comando da Ásia Central, que pega do Oriente Médio até mais ou menos a fronteira da China. Esse CENTCOM, ele gasta muito dinheiro. Ele tem que sustentar, Afeganistão, Iraque, Irã, a Palestina, é muito dinheiro aqui. Os Estados Unidos pretende se retirar daí, né, como se retirar da Europa, porque ele sabe que não é mais a tal grande potência que ele foi em 1950 ou em 1960, para fazer os investimentos que Trump quer em 3 pontos, investimentos militares, né? A fronteira do México, militarizar e terminar o muro na fronteira do México, construir o domo de ouro que vai proteger os Estados Unidos, tecnicamente ele acha possível, mas só os Estados Unidos, e investir fortemente na área do Indo-Pacífico, onde emerge a principal potência concorrente, que é a China.
Então, nesse sentido, o que ele está fazendo? Dando carta branca a Israel, né, dizendo não tenho nada a ver com isso, embora o financiamento de Israel seja dele, para Israel estabelecer a paz dos cemitérios no Oriente Médio e os Estados Unidos poder se retirar daí. É isso, carta branca oferecida a Israel por parte de Donald Trump, do governo dos Estados Unidos. Como o senhor falou, não há diferença alguma entre Donald Trump e Joe Biden. A gente já vem repercutindo isso aqui há bastante tempo no Faixa Livre, ainda que, como o senhor disse, essa esquerda liberal brasileira tenha defendido e abraçado o candidato, o ex-presidente e então candidato do Partido Democrata à reeleição por lá. Professor, Israel é notoriamente uma potência nuclear não declarada e nunca submetida às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, enquanto o Irã é regularmente fiscalizado e insiste aí no uso da sua energia nuclear de maneira civil, além de ter deixado um acordo que tinha com os Estados Unidos por iniciativa do próprio Donald Trump, voltando a enriquecer o urânio para virar uma potência nuclear. Os Estados Unidos, como o senhor colocou ainda há pouco, está negociando aí esse acordo novamente com os iranianos. Domingo haverá um novo encontro, ou haveria, não sabe se nem agora, a partir do que aconteceu, se a gente vai manter, se esse encontro está mantido, enfim. Como é que o senhor avalia o papel do Oriente, aliás, do Ocidente, nesse duplo padrão e que consequências históricas esse tipo de assimetria tem produzido para a ordem internacional relacionado à questão nuclear? Olha, o Irã é um objetivo do imperialismo europeu desde sempre, desde que a Europa começou a se expandir. Na Segunda Guerra Mundial foi ocupado e o governo britânico estabeleceu um regime títere. Evidentemente, o interesse estava no petróleo. Quando, em eleições livres, democráticas e abertas, o povo iraniano elegeu o Dr. Mohammad Mossadegh como primeiro-ministro e ele iniciou as reformas no país, inclusive a nacionalização do petróleo, coisa, por exemplo, que o Brasil fez com a Petrobras, exatamente na mesma época, né, o Serviço Secreto britânico e americano deram um golpe de Estado, né, derrubaram o governo do Dr. Mohammad Mossadegh e estabeleceram aquele chá perdulário, né, que era o maior cliente dos Estados Unidos em compras de armas e equipamentos e entregava o petróleo às 7 irmãs, as companhias anglo-americanas de controle do petróleo. Né? A revolta popular contra isso vem em 79 com a Revolução Islâmica. Por que uma Revolução Islâmica? Porque todas as lideranças civis, laicas, tinham sido destruídas primeiro pelos ingleses e depois pela ditadura do Shah do Irã, nesse sentido. Os Estados Unidos tinham no Oriente Médio 3 pilares da segurança dele: Turquia, na OTAN, Israel e Irã. Né? Irã, quando sai da tutela americana, ele desarma esse esquema de poder dos Estados Unidos na região. É isso que se quer agora, né? Mudar o regime, não é desarmar o Irã, é mudar o regime, né? E com isso fazer com que Israel assuma o papel, né, de vanguarda dos interesses americanos na região, em troca da construção do mítico, né, imaginário Grande Israel, com a anexação de toda a Palestina e Gaza, e sabe Deus que mais, né, com a bênção dos Estados Unidos. Ainda que haja esse interesse, professor, está mais do que claro, né? Eu tenho ouvido algumas análises, inclusive, nesse sentido. Estou observando aí o cenário, estou, enfim, acompanhando o noticiário ao longo das últimas horas. Parece que há um entendimento de grande parte dos analistas de que o interesse de Israel, acima de tudo, é mudar o regime iraniano. A partir disso, esses ataques, o senhor acredita que isso pode, de fato, promover uma mudança no regime ou isso é pouquíssimo provável diante do que está acontecendo no Oriente Médio? Os Estados Unidos e Israel, consequentemente, eles têm utilizado 3 métodos de mudança de regime: golpe de Estado através de conspiração, né?
as revoluções coloridas, como foi feito ali mesmo, né, no Egito, na Tunísia, né, nos países vizinhos, na região, ou ataque direto, como no Iraque e no Afeganistão. Ora, as três formas têm fracassado hoje em dia. Nós não temos mais sentidos. Quer dizer, as tentativas de golpe, como no Brasil, fracassaram. As revoluções coloridas todas fracassaram. O Egito, que era o grande exemplo, virou uma ditadura militar, na verdade, e extremamente desconfiada do que está se passando aí, quando o Trump diz que vai levar os palestinos para o Egito. Né? O Egito disse, opa, assim não dá. E a guerra, o ataque direto. Ora, os Estados Unidos têm uma longa experiência em ataques diretos para mudar regime. Vietnã, Afeganistão, Iraque, e o resultado sempre foi desastroso. Imaginar que o povo persa, o povo iraniano, depois desses ataques, vai ser simpático a Israel e aos Estados Unidos é uma ilusão desses fazedores de guerra trancados em salas. É interessante notar, você me permite só ver o grau da covardia dessas lideranças. Você sabe onde que está Netanyahu nesse momento? Está a bordo de um avião Fortaleza, sobrevoando em giros o Mediterrâneo, com medo de ser atingido pelo fogo iraniano. Esse é o grande líder, né, fazendo isso nesse momento. É isso. Professor, eu tenho muitas perguntas aqui chegando dos nossos espectadores. Aliás, mandem perguntas aqui para a gente fazer essa entrevista aqui de maneira coletiva, enfim. O Alexandre Silva, ele questiona o seguinte para o senhor. O que isso tem a ver com a política estratégica estadunidense de máxima oferta de petróleo? Porque essa é uma outra questão que entra na disputa. A gente sabe que o Irã é um dos principais fornecedores de petróleo do mundo. E ele diz aqui, continua, e se ou como a produção de petróleo e gás não convencionais mudou com essa política? O senhor acha que esse ataque pode influenciar diretamente o mercado de petróleo? Sem dúvida, já está, né? Os preços do petróleo dispararam. Agora, conforme foi abrindo os mercados, dispararam. É interessante, e a pergunta, como é o nome dele? O Alexandre. A pergunta do Alexandre é muito bem colocada, porque entrou no mercado de petróleo agora o gás de fracking, né? O gás que é absolutamente danoso à natureza, etc. E os Estados Unidos são superavitários nisso, produzem em grande quantidade. Eles precisam, na verdade, tirar a Rússia do mercado para manter os preços competitivos da produção americana. E precisam de um preço razoável do petróleo para a retomada do crescimento econômico, onde os Estados Unidos patinam e a Alemanha, a França, a Inglaterra patinam largamente. A saída do gás petróleo russo alterou fortemente todo esse mercado mundial. Os Estados Unidos não são dependentes de petróleo do Oriente Médio, mas as empresas americanas e as distribuidoras americanas são. Eles lucram com esse petróleo, mesmo que não seja para o mercado americano. Muito bem colocado, professor. Muito bem colocado. Essa questão do petróleo é fundamental aí em toda essa dinâmica que a gente observa lá no Oriente Médio. Eu tenho uma mensagem... Já era quando eles derrubaram o Dr. Mossadegh. Foram as 7 irmãs naquela ocasião. Sem dúvida alguma. Eu tenho uma mensagem aqui, um comentário do Ulisses Silva. Obrigado, viu, camarada? Bem como pelo Alexandre, ao Alexandre pela pergunta. O Ulisses diz o seguinte: se Israel tem a capacidade de combater com ataques cirúrgicos as lideranças do protegido Irã, cai por terra argumento de que a devastação em Gaza é contra o Hamas e não um genocídio. Está aí o Ulisses ligando essas duas questões, o ataque hoje ao Irã e o genocídio. O morticínio de Palestina observa lá no Quando Hamas. a gente vê os filmes de Teherã, a gente vê prédios, blocos de apartamentos pegando fogo inteiros. Quer dizer, o seletivo, né, é complicado. Essa história de armas inteligentes que os Estados Unidos iniciaram na Primeira Guerra do Iraque, né, ela é uma falácia. São armas inteligentes com poder de fogo monstruoso nesse sentido. Então, na verdade, o que a gente vê aqui é crime contra a população civil.
Professor, o Fabinho, nosso camarada que está lá de Portugal falando com a gente, obrigado, viu, Fabinho, pela audiência aí do Velho Continente. Ele pergunta o seguinte: camaradas anti-imperialistas desde Portugal, bom dia. Não nos iludamos. O ataque é principalmente contra o núcleo dos BRICS. Os senhores concordam? Porque ele faz uma lembrança importante. O Irã faz parte dos BRICS. Como é que o senhor vê esse ataque, considerando aí essa dinâmica envolvendo os BRICS? Olha, até agora, pela hora da manhã que a gente acompanha, na China e Rússia reagiram condenando fortemente os ataques. Até o momento, Itamaraty não tem nenhuma posição, inclusive Itamaraty vem se recusando a romper relações, ou pelo menos retirar o embaixador de Israel, né, e retirar os cônsuls por causa do massacre na Palestina. Então, a gente está vendo, na verdade, uma certa tentativa de não se envolver. É importante a questão dos BRICS. É a primeira vez que um país membro dos BRICS está sendo atacado sem ter provocado esse ataque, né? A Rússia é um caso à parte, porque, tecnicamente, ela iniciou a invasão, embora tenha tido razões para isso. Mas o caso do Irã é indesculpável, não tem como defender o ataque a cidades como Teherã, de 10 milhões de habitantes, com essa falácia de ataque seletivo. Uhum. Pessoal, estamos fazendo aqui essa entrevista em cima do lance, com os episódios acontecendo, com os fatos aí se desdobrando, enfim. Eu queria trazer uma outra questão aqui, professor, porque a gente observa ao longo desses últimos tempos um silêncio, uma omissão de organismos internacionais como a ONU e também uma cobertura muitas vezes conivente da mídia ocidental para o que acontece. O senhor citou ainda há pouco essa situação envolvendo aí os jornais falando sobre o não envolvimento dos Estados Unidos nesse processo, a questão, inclusive, do acordo ali entre Estados Unidos e Irã que teria feito água, que não é verdade. O que esse ataque nos diz sobre os limites do direito internacional contemporâneo, professor? Ainda há espaço para a gente falar em uma ordem internacional baseada em regras, ou a gente já está plenamente imerso em uma ordem baseada na força? A regra da força venceu. A ideia, inclusive, da política externa brasileira, do multilateralismo, não está tendo resultados. Israel, ele violou as convenções de Genebra, ele violou a Declaração de Direitos do Homem da ONU, ele violou o Estatuto, né, das Nações Unidas, ele violou todos os acordos possíveis, né, sobre agressão, tratamento de prisioneiros, tratamento de áreas ocupadas. E, no entanto, né, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, e o ministro da Defesa, né, Yoav Gallant, foram denunciados no Tribunal Penal Internacional. Entretanto, são recebidos na França, são recebidos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha. Só o Putin não pode viajar. O Putin não pode porque vai ser preso. Mas esses que são genocidas, né, declarados continuam livres aí. Mais do que isso, ontem, né, a ONU, através do seu órgão de controle de armas nucleares, fez uma declaração dizendo que o Irã estava violando os acordos. Acordos que foram denunciados pelo Trump já há muito tempo. A gente vê como esses organismos internacionais não só estão inoperantes, mas que surgem, né, do seu sonambulismo, de repente, para dar uma base legal prévia ao ataque de Israel nesse sentido. Vemos como isso funciona, como foi no caso da Organização de Controle de Armas Químicas, em que o embaixador brasileiro Bustani foi absolutamente maltratado, né, chantageado, expulso da direção da Organização Mundial de Controle de Armas Químicas, para os Estados Unidos poder dizer que tinham armas de destruição em massa no Iraque de Saddam Hussein. Não funcionam. Triste, mas é isso. É isso. Mais um comentário aqui, professor, do Denilson Feitosa Sancho. Ele diz aqui: quem limita o nazi-sionismo sem limite? Nunca foi contra o Hamas, sempre foi genocídio. Não foi o primeiro ataque, nem será o último.
Israel sempre teve uma ótima retaguarda e quem o sustentasse militarmente. Professor, a gente tem falado aqui sobre atores aí que, de alguma forma, estão à beira desse processo. A gente citou aí os Estados Unidos, que, ainda que, por mais que ele não estivesse propriamente, ou não esteja propriamente envolvido, ele está sempre envolvido porque oferece armas para o Estado sionista, enfim. Então, não há como deslocar os Estados Unidos, para além, obviamente, dessas negociações com o Irã sobre o acordo nuclear. Os Estados Unidos está sempre envolvido porque oferece o armamento para o Estado sionista de Israel. E recursos financeiros também. Diante disso, a gente pode ter um envolvimento mais direto dessas grandes potências. A gente citou os Estados Unidos, citamos Rússia, China. Há a possibilidade de um conflito generalizado envolvendo diretamente esses três atores, China, Estados Unidos e Rússia, ou eles vão apenas orbitar todo esse conflito no Oriente Médio, vão estar ali indiretamente envolvidos. Se houver a possibilidade de um envolvimento mais direto, com utilização de ataques balísticos por parte desses países? Olha, na verdade, o que a gente tem que ver é que tem uma constelação de conflitos que estão imbricados um no outro. Né? O que acontece ali no Oriente Médio reflete na Ucrânia, reflete no Estreito de Taiwan e por aí vai nesse sentido. Não há, nesse momento, nenhuma sinalização de que a Rússia, que é vizinha, né, fronteira com o Irã, vai se envolver nesse conflito. Um sinal claro é que, por exemplo, os russos, que têm meios de defesa aérea muito bons, os SS-300, SS-400, SS-500, os 500 eles não vendem para ninguém, é só para a defesa deles. Mas os 400 poderiam ter sido levados para o Irã. E a Rússia se negou a entregar essas armas extremamente eficazes de interceptação terra-ar, né, nesse sentido. Isso sinaliza a tentativa de não envolver. Mas, por outro lado, enfraquece a Rússia, né? Enfraquece a Rússia, o que vai obrigar os russos a intensificar a ação na Ucrânia, para mostrar que eles podem, sim, ser uma força decisiva e resolver logo a guerra da Ucrânia, porque a guerra da Ucrânia está funcionando como uma grande bola de ferro nas ações russas. A Rússia fica presa naquele conflito. E, por outro lado, os chineses estão observando, vendo como agem Estados Unidos e Israel nesse jogo de good cop, bad cop, né? E está tomando precauções, inclusive transformando uma força autônoma de drones de grande performance para caso de conflito em Taiwan. Piora toda a situação mundial. Professor, eu queria ler mais algumas mensagens que estão chegando aqui dos nossos espectadores. A Cristina Batalha dizendo o seguinte: o que vocês chamam de Israel, 1948, eu chamo de capa dos Estados Unidos. E o Hinaldo Martins, ele faz uma provocação, um questionamento aqui que eu queria que o senhor falasse a respeito. Ele diz o seguinte: tem que fechar o Estreito de Hormuz. A Rússia tem relações com os sionistas. Como é que o senhor avalia a fala aqui do Hinaldo? De fato, os russos têm relações com Israel? Olha só, possivelmente eu agora estou com um dado de 10 anos atrás, pode ter mudado, mas 1/3 da população de Israel é de origem russa. Né? São judeus que migraram da Rússia ou das antigas repúblicas soviéticas para Israel. A Rússia tem um cuidado muito grande com esses seus ex-cidadãos ou essas pessoas que descendem, né, da Rússia e tem uma história em comum com a Rússia nesse sentido. Ela não tem interesse algum, né, em liquidar o Estado de Israel. Ela defende um Estado palestino, mas não a liquidação do Estado de Israel, como, por exemplo, o próprio Irã defende. E note bem aqui uma coisa: quando a gente fala liquidação do Estado de Israel, não é a liquidação do povo judeu, é a construção
de um Estado multiétnico e multirreligioso, com judeus, cristãos e muçulmanos. É simplesmente isso. O fechamento do Golfo de Hormuz, ele foi tentado uma vez por Gamal Abdel Nasser e deu na Guerra de 1967. É preciso ter um poderio aéreo muito grande. Os Estados Unidos têm uma frota no Mar Vermelho. A Rússia não tem uma belonave na região. Não é simples nesse sentido, e o fechamento só poderia ser eficaz se o Egito participasse. E até agora a gente não vê nenhuma iniciativa do Egito nesse sentido. Professor, mais comentários aqui. O Paulo Castelo dizendo: vi um analista militar dizer que a escalada começa no Irã e acaba na China. E ele continua: Rússia e China têm boas relações com Israel. Professor, para a gente fechar aqui o nosso papo, a gente daqui a pouco vai fazer o debate aqui a respeito de um outro tema, mas é inevitável que a gente não avançasse um pouco mais nessa entrevista falando sobre essa situação grave que a gente tem hoje lá no Oriente Médio, com esses ataques aí do Estado sionista de Israel contra o Irã. Que cenário o senhor projeta para os próximos dias e semanas? Há risco de uma resposta militar mais significativa por parte do Irã, além disso que a gente já tem visto aí ao longo dessas últimas horas, esse envio de 100 drones, enfim, ou o regime tende a seguir evitando um confronto mais direto? Quais seriam os impactos de uma eventual guerra mais aberta entre Israel e Irã para o Oriente Médio e também para o sistema internacional? Olha, eu creio que o pior cenário se desenha no caso de um tiro certeiro contra Natanz e Bushehr e a transformação dessas duas usinas em uma imensa bomba suja, espalhando radioatividade por toda a região. A possibilidade de uma resposta equivalente, destruindo a central nuclear de Dimona, no Negev israelense, e com isso criando outra grande bomba suja, é o pior de todos os cenários. É uma guerra nuclear sem bombas ou mísseis atômicos nesse sentido. Esse, para mim, é o pior cenário de todos. Não vejo, de maneira alguma, uma melhoria e um avanço das relações multilaterais, das negociações. E isso claramente vai fazer com que potências como a China e como a Rússia, assim que consiga liquidar a guerra na Ucrânia, assumam novamente um protagonismo muito forte e sem grande expectativa no multilateralismo. É isso, professor. A gente vai continuar acompanhando aqui muito de perto os desdobramentos desse processo. Certamente, semana que vem, vai ser tomada aí por esses debates, essas análises a respeito desse novo conflito que se abre lá no Oriente Médio, envolvendo Israel e Irã, a partir do ataque do Estado sionista. E a gente conta, obviamente, aqui com as suas análises. Eu quero agradecer muito, professor, por a gente ter mudado de pauta aqui em cima da hora. Eu sou sempre à disposição para fazer o diálogo com a gente no Faixa Livre, fazendo considerações, análises fundamentais, muito abalizadas para a gente aqui, para os nossos espectadores. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo final de semana para o senhor, viu, professor? Eu aqui agradeço o convite, vou ficar antenado aqui porque vocês vão trazer os melhores pessoas agora, grandes amigos, meu amigo Jorge Folena, meu amigo, colega Daniel Arão Reis Filho e meu ex-professor Chico Alencar. Acredita? Foi meu professor no ensino médio. Né? Um grande modelo de professor. Chico Alencar que abriu um sorrisão aqui já nos bastidores com esse seu elogio aqui. Pois eu coloco ele. Eu vou mandar para ele um texto que eu escrevi sobre ele naquela época. Abraços, gente. Grande abraço, professor. Obrigado. Até a próxima. Conversamos aqui com o Francisco Carlos Teixeira. Francisco Carlos Teixeira sempre aqui ao dispor do nosso programa, um comentarista histórico nosso aqui no Faixa Livre, sempre contribuindo com bons debates, com bons diálogos, professor de História Moderna e Contemporânea na Universidade Federal Rural aqui, aliás, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e professor titular de Teoria Social na Universidade Federal de Juiz de Fora.